Estamos na Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. E para celebrar a data, os Ministérios da Cidadania e da Justiça e Segurança Pública fecharam parcerias para ampliar o atendimento a dependentes químicos e oferecer qualificação aos reabilitados. O combate ao narcotráfico vem avançando no país, apesar de toda a complexidade envolvida. O crescimento de prisões e de apreensões de drogas comprovam esse avanço. Segundo o Ministério da Justiça, nos primeiros 4 meses deste ano, a Polícia Federal interceptou o transporte de mais de 137 toneladas de cocaína somente na fronteira com o Paraguai. Eu considero hoje um dos problemas mais sérios do país combate ao tráfico de drogas. Não é responsabilidade só da polícia, só das escolas, só dos educadores. Todos nós temos que nos preocupar com esse seríssimo problema. Para o governo brasileiro, o combate às drogas no país implica em várias direções. Tem ação policial de repressão ao tráfico e também é preciso investir em programas sociais de proteção aos jovens e ainda na reabilitação de dependentes químicos. Atualmente, o Brasil tem 684 comunidades terapêuticas financiadas pelo governo federal. Mais de 100 mil famílias com dependentes químicos foram atendidas. Na abertura da 24ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, os Ministérios da Cidadania e Justiça fecharam parcerias para ampliar esse atendimento e fornecer qualificação aos reabilitados. Queremos esses exemplos, sim, de brasileiros que superam as suas adversidades e são campeões da vida. É para isso que existem os programas sociais como Força no Esporte e João do Pulo, afastar crianças e jovens das ruas e das drogas. A sensação de acolhimento eleva a autoestima e abre espaço para sonhos. Depois que eu entrei na Força no Esporte, mudou minha vida também. Foi o projeto que me apresentou esse esporte e não sei o que eu seria hoje sem o tênis. Esses programas são essenciais para que nossos jovens não sejam alcançados pelo crime. E as principais ações do governo federal para a segurança pública foram apresentadas pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, durante o programa de rádio A Voz do Brasil. O ministro destacou a reunião com países da América Latina para combater o combate ao crime organizado transnacional. É um assunto delicado, um assunto que nós vamos tratar com todos os ministros. A gente sabe que o crime não respeita fronteiras, nós temos toda uma limitação territorial para as nossas polícias trabalharem, então nós temos que estar integrados com esses países para fazer frente a essa criminalidade, para fazer frente a essas organizações criminosas que infelizmente já se encontram espalhadas por toda a América do Sul. Agentes da Polícia Federal prenderam 5 pessoas durante o cumprimento de mandados da Operação Acesso Pago. Entre os presos está o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. A operação investiga a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério. Além das prisões, 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diversos estados. Em nota, o Ministério da Educação disse colaborar com as investigações e não compactuar com qualquer ato irregular. A Receita Federal libera hoje a consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda para mais de 4 milhões e 250 mil contribuintes. O total de pagamento previsto é de 6 bilhões e 300 milhões de reais. O dinheiro será liberado em 30 de junho. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Teve início de forma virtual o Fórum Empresarial da Cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O tema do encontro é o aprofundamento da parceria de negócios do bloco para o desenvolvimento global. Juntos, os países representam cerca de 42% da população mundial e são responsáveis por quase 1/3 do PIB global.
Quem deu as boas-vindas aos participantes da cúpula virtual foi o presidente da China, Xi Jinping, anfitrião do encontro, que também elogiou o papel empresarial para a promoção e o desenvolvimento do BRICS. Lack of access to life-saving vaccines. O segundo presidente a falar na abertura do encontro foi Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Ele alertou para o problema da desigualdade na distribuição de vacinas contra a Covid-19 e apelou para que os países do bloco atuem para garantir que os africanos possam adquirir os imunizantes. Em seguida, foi a vez do presidente Jair Bolsonaro, que falou sobre as medidas adotadas pelo governo brasileiro para tornar o marco regulatório econômico mais seguro e das ações para a inserção do Brasil nos fluxos internacionais de comércio e investimentos. A aproximação entre nossas comunidades empresariais é uma de nossas prioridades para o BRICS. Ao se conhecerem melhor, nossos empresários poderão fechar negócios que resultarão em ganhos recíprocos, inclusive para os trabalhadores de nossos países. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, também discursou. Disse que, diante dos problemas em escala global, apoia a proposta do grupo em continuar com o trabalho de cooperação em todas as áreas. Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, destacou o crescimento da Índia na área tecnológica e relatou que o país tem um dos melhores ecossistemas do mundo para inovação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a taxa de desemprego no Brasil, atualmente em 10,5%, deve continuar caindo nos próximos meses e ficar em um dígito, portanto, abaixo de 10%. O presidente falou para empresários do comércio de bens, serviços e turismo, setor responsável por 24 milhões de empregos formais no país. Passamos agora há pouco de 13ª para a 10ª economia do mundo. Espero que na maneira como está indo, mais 2 meses, a gente deva ter um dígito na taxa de desemprego. O nosso PIB tem números aí fantásticos, ou seja, o Brasil está indo bem com a sua economia. E quem leva a economia para frente são vocês, não sou eu. O meu trabalho é não atrapalhar vocês. Com a chegada do inverno e do tempo seco, está proibida no Brasil a queima controlada, que é o emprego do fogo nas atividades agropastoris, florestais e de pesquisas. A medida do presidente Jair Bolsonaro, publicada hoje, vale pelos próximos 4 meses. As queimas controladas em áreas fora da Amazônia e do Pantanal só poderão ser feitas quando forem fundamentais para as práticas agrícolas. As populações tradicionais e indígenas estão autorizadas a fazer a queima nas atividades agrícolas para sustento próprio. E hoje tem Arraiá, em Caruaru, Pernambuco, uma das maiores festas juninas do país. Os tradicionais festejos de Santo Antônio, São João e São Pedro voltaram e estão a todo vapor. Após 2 anos parados por conta da pandemia, os eventos considerados mais importantes e populares do país devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais na economia. Essa é a estimativa do Ministério do Turismo. Tava todo mundo morrendo de saudade do forrozinho, das quadrilhas, das comidas típicas, da alegria e do colorido que são próprios das festas juninas. E finalmente elas estão de volta. As festas juninas retornam e não somente para esquentar os corações no inverno. Elas também vêm para aquecer a economia. As comemorações fazem parte do calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo e marcam agora a retomada dos eventos que geram empregos, renda e garantem o sustento de milhares de famílias Brasil afora. Este ano são 33 festas cadastradas, um número ainda pequeno em relação aos registros realizados antes da pandemia. E ainda assim, a expectativa é grande. O São João vai trazer rendas não só para a agência de viagem, mas para o guia que vai trabalhar, né, para o comerciante. Serão criados milhares de empregos diretos e indiretos que beneficiarão desde o montador de palco até a costureira que produz as roupas das quadrilhas, passando pelo ambulante que vende ali a sua água ou produtos de alimentação. Para quem vai aproveitar os festejos, a dica é contratar serviços de empresas registradas na plataforma do Cadastur,
uma ferramenta do governo federal para consultas de estabelecimentos e profissionais regularizados. Tem também a Cartilha do Consumidor Turista, que informa os direitos e deveres para quem vai viajar e cair no arrastapé. No país inteiro, as festas juninas devem movimentar cerca de 2 bilhões de reais. E só a região Nordeste deverá faturar a metade desse valor. Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, tem estimativa de receber cerca de 3 milhões de pessoas, movimentando 400 milhões de reais na economia local. O envolvimento, o trabalho que gera, o nome da cidade que todo mundo fala em Campina Grande, né, com o maior São João do mundo. Então isso para mim é vida. Com saúde não se brinca. E em época de epidemia de escorpião, se proteger é lei. Por isso, eu e o Drauzio temos umas dicas super simples e muito legais para que nenhum escorpião te pique. É isso aí, Tati. Se levar uma picada de escorpião, não vacile. Lave o local com água e sabão imediatamente. E procure atendimento médico o mais rápido possível. E esse negócio de cortar o local da picada, chupar para tirar o veneno ou fazer torniquete? É tudo bobagem. No hospital, os médicos vão decidir se vão tratar os sintomas da picada com analgésicos para a dor ou se aplicam um antídoto para interromper a evolução de possíveis sintomas mais graves do veneno. A maior parte das vezes, a picada do escorpião pode causar muita dor e vermelhidão no local, desconforto que diminui com o tempo, ligeiro inchaço na área afetada e uma sensação de formigamento e queimação na picada e em volta dela. E nem sempre uma picada de escorpião mata, né? Nem sempre tem veneno e nem sempre, mesmo com veneno, é muito grave, não é? É verdade, mas o escorpião é um animal venenoso e pode sim causar muitos danos e até a morte, especialmente em crianças e jovens até 15 anos, em idosos com a saúde debilitada ou em pessoas com a imunidade já comprometida. Daí, os sintomas que podem surgir já são mais graves. Espasmos musculares, dificuldade em engolir, convulsões, visão embaçada, língua grossa, salivação excessiva, suores, vômito, pressão arterial alta e baixa, pulsação acelerada ou irregular. Como diz aquele velho ditado, melhor prevenir do que remediar, ou seja, melhor que tratar a picada é afastar o escorpião de você, não é, Tati? Isso aí, Drauzio. Por isso é que, em época de verão, muito calor, quando o escorpião procura uma sombrinha para passar o dia, ou mesmo se chover para ele não achar que a sua casa é um abrigo bom, o segredo para evitar escorpiões é eliminar os locais onde ele pode se esconder. E isso inclui não deixar lixo acumulado, porque lixo atrai barata e barata é o prato preferido do escorpião. E cuidado também com os entulhos de pedras, telhas ou qualquer material de construção. São excelentes abrigos para o escorpião. E para manter a sua família em segurança, especialmente em época de epidemia, reboque as paredes externas e muros para que não apresentem vãos ou frestas. Repare telas de proteção de mosquitos. Se tiver rasgada, sabe? Porque também serve para manter os escorpiões longe. E as portas da entrada da rua e da garagem também devem ser vedadas. Uma borrachinha embaixo resolve o assunto e impede que o escorpião entre na sua casa. Por isso, levou picada, procure assistência médica sempre. Além de mais seguro, também ajuda as autoridades a criar um banco de dados rastreando por onde andam os escorpiões. Espero que tenha sido esclarecedor. E por isso, qualquer dúvida é só dizer. Se depender de nós, nenhum escorpião te pega. Valeu, Drauzio! Valeu, Tati.